fico feliz. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz, cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Boa noite, irmãos. Nós saudamos a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus. Nesse momento, cada um deve falar por si, por Deus, diretamente daquilo que está sentindo, agradecendo pelas alegrias, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Também pedindo a Ele que esclareça para nós aquilo que nós temos dúvida, fale no nosso coração o porquê dos nossos fracassos, o porquê das nossas lutas, das nossas dificuldades, para que Ele possa falar conosco. Amém? Então, Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas, em nome de Jesus, teu amado Filho e meu Salvador, e pelo poder do teu Santo Espírito, que mora no meu coração, porque Ele está conosco, caminhando conosco, nos protegendo, comigo, me protegendo, me dando graça, me fortalecendo, cuidando de mim. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas, tira do meu coração todas as minhas dúvidas, dá-me esclarecimento, ensina-me, Pai. E nesse momento, Senhor, palavras que foram ditas, palavra que será estudada, seja pelo teu poder discernida, para que produza transformação em meu ser, para que eu possa seguir no meu processo, a minha caminhada, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te adoramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando, e por isso que eu convidei os irmãos para a leitura daquele hino, porque aquele hino ele tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de duas coisas muito interessantes, muito presentes na nossa vida. O que é natural e o que é natureza. Por quê? Acabamos de falar aqui. Nós somos produto de muita cultura, de muito ensinamento. Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo acrescenta alguma coisa naquilo que ele aprendeu, ou tira alguma coisa, faz alguma emenda. Por isso, nós precisamos de entender, aprender, fazer uma separação da nossa vida natural e a nossa vida espiritual. Então, nós vamos falar sobre duas condições. Primeiro, vamos falar sobre natural.
O que é natural? Natural é o que pertence ou vem de uma certa localidade, onde nasceu ou vive. O que é natural? Natural que pertence ou vem de uma localidade, onde nasceu ou vive. Então, natural é isso. O que é natureza? Natureza já é outra situação. Natureza é tudo aquilo que vem do natural. Era natural. A natureza pertence ao natural. Então a natureza diz o seguinte: que é natureza? O caráter íntimo de uma pessoa ou coisa, animal, vegetal, mineral ou fenomenal. Isso é natureza. Por exemplo, uma natureza sobrenatural. Natureza sobrenatural não está ao nosso alcance para entender. Ela não pode ser vista, não pode ser tocada, não pode. Sobrenatural, não tem como ser vista, não tem como ser tocada. Então, nós precisamos de entender o que é isso, porque se nós não conseguirmos fazer uma separação do natural e a natureza daquilo que é natural, e fazermos uma separação da nossa natureza humana, que é isto aqui, carne, esse conjunto de sábio, inteligente, mas é natural da terra, esse é terreno. E a nossa sobrenatural é aquilo que nós sentimos que tem dentro de nós. Que nós falamos conosco mesmo. Todos nós falamos conosco, fazem pergunta para nós. É o sobrenatural, é o Espírito Santo, é o Espírito de vida que, a partir do momento que a nossa vida se transforma em salvos, o Espírito Santo, que vem morar no nosso coração, ele vem e sobrepõe o Espírito de vida. Ele sobrepõe o Espírito de vida. Então, se nós não aprendermos a fazer essa distinção, fica muito difícil para nós entendermos o ensinamento do Evangelho. Por exemplo, foi até comentado aí, isso é uma cultura. Todas as vezes nós estamos fazendo, nós não conseguimos falar com Deus em voz audível. Por quê? Porque nós, como estamos orando em voz audível, nós estamos discursando, nós estamos falando, as pessoas que estão à nossa volta estão ouvindo, estão entendendo. Então, às vezes uma coisa que você está falando, para alguém que está ouvindo é uma bobagem, bobajada, hein? E nós falamos isso muito, nós estamos ouvindo ele falar aqui, assim. Mas outras pessoas já têm um sentimento diferente. Mas então, o que nós precisamos? Eu não tenho que exigir de alguém que ore assim ou assado, eu vou dizer que quer. Mas nós vamos de entender o que é o Evangelho. Porque nós não temos que seguir o Evangelho segundo a homem nenhum, nem a Paulo, nem a Pedro, nem a João, nem a Tiago, ninguém. Seguir o Evangelho, o ensinamento de Jesus. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. É o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque todo homem é terreno. Todo homem é terreno. E toda natureza, ela é degenerada. Toda a natureza está num processo de degeneração. Se nós não entendermos isso, fica difícil. Porque
o apóstolo fala, homem, natureza humana. Ah, porque João é mais. Homem, natureza humana. Fulano, Beltrano, fulano, pai, mãe, filho, irmão, marido, mulher. Natureza humana. Natureza degenerada. Então nós precisamos de aprender isso. O homem é natural da terra. Então a sua natureza é terrena. É terrena. O espírito é sobrenatural. Sobrenatural está fora do entendimento. Por isso nós entendemos é pela fé. Pela fé. Fé não é força do pensamento positivo. Não é otimismo, é fé. É fé. Como que nós vamos adquirir a fé? Nós vamos adquirir a fé quando nós nos entregamos totalmente a Deus. Por isso nós precisamos saber fazer essa distinção da natureza terrena e a natureza sobrenatural. Sem isso, fica difícil para nós entender. Então, nós vamos tirar aqui alguns textos. Mas outro dia teve uma pessoa aqui, as pessoas que gostam de visitar os outros aos domingos, de manhã, aí tirou uma Bíblia e falou para mim, tirou a Bíblia. Tá vendo? Jesus é rei. Olha o que está dizendo que devemos orar assim. Pai nosso que está no céu, santificado. Eu vou falar com você duas coisas. Primeiro, que Jesus, você falou verdade, ele é rei, mas além de rei, ele é Deus. Ele é Deus. E a Bíblia ensina o seguinte, que nós devemos entrar no nosso quarto, no nosso interno, e orar em espírito e em verdade. Não vir com outro ensinamento. Não, você pode ver, não, na minha Bíblia não está assim. E eu falei, Bíblia é o seguinte, cada um pode ter a sua. Eu mando fazer uma Bíblia, posso mandar fazer uma Bíblia, dessa Bíblia posso fazer outra. Eu estou dizendo, a sua foi assim. Então, mesmo você tem que ter uma Bíblia de confiança, uma Bíblia séria, uma Bíblia de confiança. Então, eu estou dizendo isso aí para a gente ter uma postura como cristão. Se nós não buscar uma posição dessa, nós ficamos andando feito zumbi, sem saber o que a Bíblia diz que nós devemos usar de racionalidade. Por que usar de racionalidade? O que é racionalidade? Razão. Então, se eu preciso de usar de razão, eu tenho que ter uma postura para mim, comunicar com Deus. Por exemplo, se a minha vida está boa, eu tenho que dar graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu reconheço a tua presença na minha vida. Mas se eu estou em dúvida, eu digo, Senhor, eu estou com essa dúvida. Mas fale com Deus. Mas você não vai falar com Deus em voz audível, porque às vezes o interesse de esquecer para você, para mim. Ó Deus, eu estou com essa dúvida, seja ela qual for a sua dúvida, fale com Deus, espiritualmente, com racionalidade. Tem que ser assim. O que está doendo? Deus, está doendo. Deus, isso, por quê?
Esclarece para mim. Não questione Deus, esclareça. Por isso, o apóstolo Paulo, ele entendeu. O apóstolo Paulo, nós não temos que cumprir nada que o apóstolo Paulo falou. Não temos que seguir o apóstolo Paulo, nós temos que seguir Jesus. Mas o apóstolo Paulo, revela aos romanos o que ele entendeu do Evangelho. Então ele diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que todas as coisas cooperam? Devia ser ao contrário, todas as coisas cooperam para aquele que Deus ama. Né? Não é que não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um contraste aí, né? Então nós que amamos a Deus, por isso que as coisas cooperam, não devia ser até que Deus ama. Não, mas é o contrário mesmo. Porque as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, aqueles que andam segundo os ensinamentos de Jesus. Se nós não andarmos segundo o ensinamento de Jesus, nós não amamos a Deus. Por isso que não tem sentido nós questionarmos a Deus. Nós precisamos de nos entregar a Deus, totalmente a Deus, sem reserva de nada, isento de qualquer reserva. Não tem que falar a Deus porque meu pé é torto, porque o nariz é isso, não tem que questionar por nada. Tem que amar a Deus, para as coisas cooperarem para o bem da gente. Então, todas as vezes que nós enfrentamos uma luta, seja a luta que for, essa luta pode ser o melhor para nós, que é uma oportunidade de nós entendermos que nós precisamos de viver pela fé. Como nós vamos viver pela fé? Quem vai nos ensinar sobre a fé? É a própria natureza. A natureza que nos mostra, que vai nos revelar a fé. Quando nós vimos aqui, por exemplo, nós estamos vendo aí tragédias e mais tragédias lá para o Rio Grande do Sul, Covid, dengue, corrupção, violência, isso, aquilo. Nós vemos, por exemplo, tragédia, uma barreira que explode, não sei o quê, que mata, não sei o quê, e que ninguém está perdido, roubando, matando. O que nós vamos aprender com isso? Que a natureza está degenerada e degenerando a cada dia. É isto. Agora, se nós, no meio dessa situação toda, estamos felizes, porque Deus está operando em nossa vida. Mas se nós estamos ainda meio lá, meio cá, é porque nós estamos no processo. É o processo que é esse. É o processo que nós vamos vendo no mundo acontecendo, que vai nos transformando, vai abrindo os nossos entendimentos. Entendido, meus irmãos? Porque senão nós ficamos no oba-oba. Isso aí não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Nós tivemos um hino que foi cantado por um hino gostoso, ele mexe com as emoções da gente. Eu até disse, dá vontade até fazer um forró. Porque nós somos emotivos, nos alegra. Então, a nossa reunião social é muito importante para cantar, para brincar, mas a nossa caminhada com Deus, ela é individual, ela é pessoal, é individual. Então, meus irmãos, nós vamos ver como que nós podemos
Qual a razão do nosso entendimento disso que foi falado aqui agora? Nós vamos partir da história, a partir da Bíblia. A Bíblia é o nosso ponto de referência. É histórico. Eu já disse, chá de Bíblia não cura. Passar a Bíblia na cabeça dos outros não cura. Bíblia não cura, Bíblia não tem força espiritual nenhuma. Bíblia é papel, é livro. Mas nós temos que recorrer a ela, por quê? Porque a Bíblia é o ponto de partida. Tudo que nós vamos ver no mundo, nós temos que buscar o ponto de partida do conhecimento nos concedido, que é a Bíblia. Aí nós vamos lá ver, por exemplo, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver 4 versículos, do 17 ao 20, só para vocês acompanharem. Nós vamos chamar aqui isso aqui, Qual que é o capítulo? 12, 17 ao 20. Bíblia é história, é ponto de partida. Nós vamos, tanto que não adianta ficar procurando, tem antes da Bíblia. Nós não sabemos quando começou, o mundo tem bilhões de anos, não sabemos nada. A partir da Bíblia. Aí diz assim, todos encontrados, Êxodo 12, 17 ao 20, nós vamos falar, vamos chamar esse texto de liberdade. Então está dizendo aí, aí vamos ver como é que está no texto. Aqui está dizendo, 17 ao 20, está falando aqui a instituição da Páscoa. O que é Páscoa? Liberdade. Páscoa é liberdade, é a saída do Egito. Páscoa não é comer Santa Ceia, não, é a saída do Egito. Na saída do Egito, fez-se a Páscoa, uma comemoração da Páscoa. Então, a saída do Egito, e diz o verso 17, diz assim, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, guardai, pois, como marca a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, tirei vossas hostes. O que é ossos? Vossos exércitos. As pessoas, não um exército armado, é um mundo de gente. Tirei vossas hostes da terra do Egito, onde eles estavam aprisionados, escravizados. Portanto, guarda que tirei vocês da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, pois estatuto perpétuo. Guardai esse dia como vossas gerações, por toda a vida de vocês. Uma geração vem outra, mas essa história tem que ser conhecida de onde vocês saíram, do Egito, que vocês estavam ali aprisionados. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comerei pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo dia. 7 dias, 7 dias vão comer pão asmo, pão sem fermento, é a marca do dia da saída, da escravidão do Egito. Por 7 dias, não se acha nenhum fermento nas vossas casas, nada diferente, nada que aumente, que altere alguma coisa.
porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Qualquer que trouxer pão com fermento, ou qualquer fermentação, qualquer coisa diferente, tiver qualquer visão diferente, nós estamos saindo aqui do Egito para caminhar para a terra prometida. O foco é este, não pode ter outro foco, é esse. O nosso caminhar no Evangelho tem que ter foco. Nós temos que pensar o seguinte: olha, eu entendi, porque eu aprendi a separar o meu corpo terreno do meu corpo espiritual. Eu tenho que aprender isso, e eu sei que o meu corpo terreno, ele tem um prazo limitado na caminhada aqui nessa terra. E é todo mundo, a natureza me mostra que não ficou ninguém aqui muito além do outro. É uma média. Hoje está se vivendo 100 anos, mas dificilmente passa de, mas pode passar. Mas tem gente que morre novinho, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 14 anos, às vezes não tem nada a ver, porque a natureza da vida dele é esta. Nós somos individuais e a vida dele está condicionada a menos tempo, a mais tempo, a médio tempo. Então, por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Qual que é a congregação de Israel? Aquele povo que está, não é sinagoga não, é aquele povo que saiu do Egito ali, aquele povo que nós sabemos que saiu do Egito, mas não chegou na terra prometida, morreu. Só chegou na terra prometida 2 pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb. O resto morreram todos. Os que chegaram na terra prometida nasceram no deserto. Por que nasceram no deserto? Porque nasceram na condição de liberdade, não nasceram na escravidão, nasceram na outra condição. Então, não pode haver. Por que esses morreram no deserto? Porque eles ainda estavam levedados, estavam com cultura, estava um fermento cheio de ensinamento, cheio de cultura, um degenerado. Tanto o peregrino como o natural da terra, tanto aquele que não era Israel, mas foi e juntou-se aos israelitas, como o natural. Então pronto, entendido? 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Nenhuma coisa levedada comereis. Aí eu não falei com você que veio um sujeito que me apresentar uma Bíblia. Eu não quero ensinamento de ninguém, eu quero ensinamento do Espírito Santo. Quer ensinamento de homem nenhum, quer teologia, quer nada. Eu quero ensinamento do Espírito Santo. Nenhuma coisa é verdade comereis, não coma nada. É o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai ensinar. Ninguém faz obra para Deus, quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo. Ninguém trabalha para Deus. Quem trabalha para Deus é o Espírito Santo. Eu faço a obra de Deus. Mentira sua. Você está fazendo obra para você. Para Deus quem faz é o Espírito Santo. Então, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, pão sem fermento, cultura sem fermento, tudo sem fermento, ensinamento sem fermento, nada que altere o genuíno ensinamento de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver aqui, no 20, nós vamos ver que nenhuma coisa levedada comereis
em todas as vossas habitações, comerei pães árabes. Que tudo é sob condições. A condição que você não pode comer de ensinamento falso. Não pode chegar alguém aqui e pregar o que ele quer. Ele tem que pregar baseado na Bíblia. E uma Bíblia de reconhecida honestidade. Senão, você vai chegar qualquer coisa aqui, você está comendo pão levedado. Chegar qualquer um aqui pregar o jeito que ele quer, é comida levedada. Chegar alguém fazer discurso político aqui, é comida levedada. Ah, porque Deus precisa, Deus não precisa de ninguém. Mentira. Entendemos o que quer dizer? O porquê que nós vamos de entender o que é natural e o que é natureza, o que é natureza terrena, o que é natureza espiritual. Então, o Êxodo aqui nos dá um exemplo da saída do Egito. Mas, o Barnabé, tem um texto em Atos 4, verso 36 e 37, não precisa abrir que eu vou ler aqui, não demora. Aqui fala Atos 4, 36 e 37, fala a respeito da oferta de Barnabé. Vejamos o que é. O que é o ato dos apóstolos? O ato dos apóstolos é a ação dos apóstolos que entenderam, que caminharam com Jesus, que aprenderam as coisas de Jesus, e as ações dele no caminhar, no conversar com as pessoas, nos ensinamentos dele. Então, em Atos 4, versos 36 e 37, tem um textozinho que fala a respeito da oferta de Barnabé. Aí diz assim o verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural do Chipre. Esse Barnabé, ele não era do Egito, ele não era de Jerusalém, ele não era da Palestina, mas ele era do Chile, do Chipre. Ele era do Chipre. Está dizendo que esse Barnabé é do Chipre. Está vendo como é racional? Está dizendo racional. Está dizendo que esse Barnabé, que é um homem de natureza terrena, ele é natural do Chipre. 37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Como tivesse um campo, ele saiu do Chipre, vendeu o terreno dele lá, o que tinha lá. Vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ó, é como se fosse um banco. Então, esse aqui é para trabalhar aqui, para trabalhar com meu recurso. Meu recurso, eu vou entregar o meu recurso. Agora eu vou viver, caminhar na pregação do Evangelho. É uma decisão dele. Entendendo? Como nós precisamos de parar de esse Evangelho porco que a gente vê pregar aí, Evangelho religioso, que é mais um negócio do que o aprender a caminhar pelos ensinamentos de Jesus. Esse é um exemplo. Outro exemplo está em Judas. Judas capítulo 1, os versos 9 a 11, fala o seguinte. Outro exemplo. Contudo, o arcanjo contendia, discutia, brigava com o diabo. Vamos ser racional.
Contudo, o arcanjo Miguel, o que é arcanjo? É anjo. O que é anjo? Mensageiro, é espírito. É espírito. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o que é o diabo? O espírito do mal, decaído, expulso. E disputava a respeito do corpo de Moisés, os dois espíritos, né? Disputavam a respeito do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor, o Todo-Poderoso, te repreenda. Ele, Miguel, o anjo Miguel, não repreendeu o diabo. Mas, como disputava a respeito do corpo de Moisés, não o arcanjo Miguel, o anjo Miguel, o sobrenatural Miguel, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Isso aqui é amar a Deus. Não é tomar lugar de Deus, não. Está declarando o nome de Deus. Para com isso. 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreende por instinto natural por si, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Está referindo aqui, é necessário que leia o texto todo para ter um esclarecimento mais claro. Aqui está dizendo: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. É o terreno, é o natural que não sai difamando, colocando sua opinião, suas intrudas. Não, nós temos que andar segundo a orientação do Espírito. Nós temos que abrir mão de nossa justiça própria. Então está dizendo aqui, ó. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, por pensamento carnal, terreno, da natureza degenerada, como bruto, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí fala o 11. Ai deles, porque prosseguir pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim matou o irmão, degenerado. E movidos de ganância. A ganância é da natureza humana. Se precipitar no erro de Balaão. Balaão errou e eles acompanharam o erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Isso é história, a gente tem que... Entendendo? Agora vamos fazer alguma coisa, vamos ver alguma coisa a respeito da natureza. O que é natureza? É o que veio do natural. Quando nós falamos da natureza humana, aquilo que veio do natural do homem, que é terreno, degenerado, natureza degenerada. Aí diz assim, eu até já vi, o que é natureza? O caráter íntimo de uma pessoa ou coisa, animal, vegetal, mineral ou fenomenal. Um exemplo nós temos aqui desse caráter íntimo da pessoa. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Esse é um texto muito conhecido, que olha para a profundidade do entendimento de Paulo. Paulo entendeu assim. Paulo entendeu assim. Verso 26, capítulo 1 de Romanos, versos 26 e 27, Paulo entendeu da seguinte forma: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Não precisa de esclarecer, todos sabem de que está se referindo aqui. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O que nós vamos entender quando nós encontramos esses fatos aí que hoje está até muito público, muito comum na sociedade? Que esse fator é um fator da degeneração humana, da natureza levedada, alterada, degeneração. E ainda em Romanos, capítulo 2, verso 13 a 15, tem outro exemplo, diz assim, porque aqui, só para ficar mais fácil para entender, vamos ler aqui o que o subtítulo do texto fala. Romanos 1. Romanos 1 fala assim, ó. Romanos 1 fala... capítulo 26 ao 27. Está falando da idolatria e a depravação dos homens. Depravação dos homens, da natureza. O que deprava é a natureza humana, a natureza terrena. E o 2, que nós vamos ler, o verso 13 a 15, fala sobre os gentios e os judeus igualmente culpados por juízo de Deus. Então o que diz? Diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é onde ser justificados. Porque os simples ouvidores da lei, só ouvir não resolve, tem que praticar. Ouvir só não quer dizer nada. O que é praticar a lei? É respeitar a lei. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não estão sujeitos à lei, se sim os israelitas que estavam sujeitos às leis dadas por Moisés. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, quando eles não respeitam a lei, a própria lei cuida deles. E o 15. Este mostra a norma da lei gravada no seu coração. O que está dizendo aqui? Apesar da nossa natureza degenerada, o sobrenatural está sempre pondo no nosso coração um sentimento e na nossa consciência nos culpando ou nos defendendo pela nossa consciência. Este mostra a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Consciência, olha aí, ó, há uma razão pela qual nós podemos crer em Deus, pela fé. Não tem dúvida.
A nossa consciência é um grande pregador. Porque a nossa consciência, ela fala conosco mesmo, fala no nosso sentimento, fala na nossa cabeça. Nós todos sabemos quando nós somos arrogantes, quando nós estamos impondo a condição. Às vezes nós estamos contrariando a nós mesmos. E aí nós vamos, no Romanos 11, nós estamos falando aqui, nós falamos do natural, agora nós estamos falando da natureza. Estamos falando da natureza decaída e estamos falando também da natureza normal, da natureza comum, como devemos andar, como devemos seguir. Está vendo que não adianta, como diz, apenas e tão somente frequentar a igreja? Tem que ter propósito, tem que ter consciência, tem que falar com Deus, tem que pedir a Deus crescimento, tem que pedir a Deus direção. Nós temos que nos ajoelhar perante Deus, não é ajoelhar por o joelho no chão, não. É nos dobrar perante Deus e falar: Senhor, eu não sou nada, eu não sei nada, eu careço das tuas misericórdias. Então, Romanos 11, fala assim, aqui agora o Paulo vai falar a respeito da rejeição de Israel. Não é final. Então, essa natureza degenerada nossa não é o final. Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós que já estamos aqui reconhecendo Jesus como nosso Salvador, mesmo que ainda exista alguma dúvida, alguma dificuldade, mas nós estamos no processo, nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo. Mas isso é normal, até porque se não fosse, que a gente fosse salvo, que a gente encontrasse com Jesus, vamos embora, senão você vai cair, vai levar você embora. Não, é o processo, é o caminhar, é o processo, é o encontro conosco mesmo, é o nosso encontro com nós mesmos. Nós vamos caminhando e vamos aprendendo. Mas, então Paulo disse aqui que a rejeição de Israel não é final. A nossa natureza decaída, degenerada, não é o final, porque nós temos a possibilidade da salvação. Todos têm a possibilidade da salvação, indiferente do nascimento dele. Se ele é produto de estupro, se ele é produto de uma relação ilícita perante a sociedade, ele pode ser o que for, ele tem a salvação. Todos têm a salvação com esperança. Por isso nós precisamos. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que vai nos convencer da nossa necessidade de salvação. É por isso que muitas vezes nós trazemos pessoas para a igreja que é um verdadeiro cavalo de batalha, vai trazer cão, pegar cão pela orelha, vai trazer gente para a igreja, vai dar trabalho, confusão, briga, tudo, porque não foi o Espírito Santo que indicou, foi alguém que trouxe baseado em alguma coisa. É o Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus que não venha ninguém indicar com ninguém para aqui, mas que venha do Espírito Santo, indicado pelo Espírito Santo. Nós não estamos preocupados com o número. O ministério do Senhor. Romanos 11, desde 11 ao 36. É maravilha. Pode acompanhar aí, em nome de Jesus. Nós vamos lendo e vamos. Romanos 11, de 11 ao 36. Vamos ser bem razoáveis aqui, diz assim. A rejeição de Israel não é final.
Pergunto, pois, Paulo está perguntando, não é Jesus. Porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pôr-os em ciúme. Foi quem em ciúme que veio a salvação aos gentios? Para pôr ciúme em quem? Nos israelitas, que ficaram fazendo corpo mole lá, achando que é muito importante, que eles eram escolhidos. Então, quando veio a salvação, Paulo entendeu quando a salvação chegou, o evangelho, para os gentios, causou ciúme nos israelitas. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, a transgressão dos israelitas redundou em riqueza para o mundo. O seu abatimento em riqueza para o gentio, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo do gentio, ele está dizendo que ele é apóstolo do gentio, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. O que é emular? Igualar, está dizendo que dirijam a vós outros, aos gentios que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, para ver se de algum modo posso igualar os do meu povo, dos judeus, aí salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas primícias da massa, igualmente, o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ambos o serão. Raiz santa. Quem que é a raiz? Jesus. Nós vamos ser raiz de Jesus. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, está dizendo aí, está falando sobre os israelitas, e tu, sendo oliveira brava, os gentios que são oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós, os gentios, fomos enxertados na raiz de Jesus para nos tornar oliveira boa, raiz boa. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Nós não sustentamos Jesus, nós não sustentamos nada de Deus na terra, mas Ele é que nos sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Alguns israelitas foram destroçados, para que nós fôssemos enxertados. Porque era eles que tinham que vir evangelizar, eles não vieram. Então, transformou. Deus não precisa de absolutamente ninguém. Israelita não tem coisa nenhuma além de qualquer um, de africano, de sul-americano, de quem quer que seja. É comum, natureza degenerada. Para com o negócio de ficar idolatrando judeu. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas tem. Não acho que você acha que você está salvo e cresce o peito, não, mas tem a sua caída, a minha caída. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os israelitas, também não nos poupará, não te poupará, o gentio. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bondoso, mas é severo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus,
Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Temos que ter propósito com Deus, só o Espírito Santo pode nos conduzir. Não tem igreja santa nenhuma que vai te colocar em comunhão com o Senhor. Igreja absolutamente nenhuma, homem nenhum, oração nenhuma, só Deus, só o Espírito Santo. É a bondade de Deus que nela permanecer. De outra sorte também tu serás cortado. Isso que o apóstolo Paulo entendeu e está ensinando. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxergados. Eles também quem? Os israelitas. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. De novo. Eles já perderam a oportunidade de se ver, mas eles ainda podem ser salvos. De novo, está escrito aí. Para de negócio de bobajada, porque não dá para escutar bobagem. 24. Pois, se fosse cortado da terra, que por natureza era oliveira brava, a da terra de natureza brava, da natureza degenerada, e quanto à natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos. Verso 25. Porque não quero que ignoreis este mistério. É mistério, viu? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Endureceu o coração dos israelitas para que os gentios sejam salvos, para voltar a eles. Por isso nós temos que entender aquele processo que fala que Jesus voltará, levantará os mortos, sabe? É isso que ele está dizendo, querendo dizer aqui. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador é Jesus, e ele apartará de Jacó as impiedades. Apartará de Jacó dos naturais, dos terrenos, a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas. Isso tem que ler com mais calma para entender. Porque porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É o processo da salvação. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus te dá é irrevogável. Porque assim como Deus te dá, Ele não tira. Porque assim como vós também outrora fosse desobediente a Deus, mas agora é alcançado misericórdia à vista da desobediência de Deus. Está fazendo uma comparação do gentio com os israelitas. Assim também esses, agora, foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Está falando aos israelitas a respeito dos gentios. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos nasceram em desobediência. Todos nós somos desobedientes. Todos nós somos desobedientes. Paulo, Pedro, Joaquim, Maria, Antônio, todo mundo. Um que não é
desobediente, que não tem natureza terrena, é Jesus Cristo. O resto é tudo a mesma coisa. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Tem ninguém especial para Deus. Especial, mentira. Todo mundo é igual para Deus. Aí nós vamos passar para o final, que fala, a partir do verso 33 ao 36, fala a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, e diz, eu sou fã desse texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem entendimento. É fundo demais, a riqueza é profunda demais, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondável, não dá para nós não temos capacidade de entender isso, é pela fé. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém, nem Paulo, nem Pedro, ninguém. Ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode dar conselho a Deus? Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Para com isso. 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem deu a Deus alguma coisa para esperar a restituição de Deus? Ninguém. 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele quem? A Jesus. A Jesus. Tudo que nós ouvimos fora disso aí é mentira. 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 Tudo se escutar e não terminar em Jesus é mentira. Tudo, sem exceção. Eu deixo essa palavra para que nós possamos buscar esse entendimento, a racionalidade, a separação do natural, entender que a natureza vem do natural e que o sobrenatural é inescrutável. Sobrenatural não tem como entender, não tem como pegar, é só pelo ensinamento do Espírito Santo. Vamos meditar muito nisso aí, porque isso é importante para a nossa caminhada. Amém?